Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. A pergunta número 218, 218A e 218B. Esta parte do Livro dos Espíritos fala sobre as ideias inatas. E na pergunta número 218, Allan Kardec perguntou aos espíritos: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E os espíritos responderam: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Então, meus prezados irmãos e irmãs, aqui os espíritos deixam muito claro, quando Allan Kardec pergunta se o espírito conserva numa encarnação futura as lembranças claras, objetivas, dos acontecimentos desta existência atual, ou mesmo se conserva os conhecimentos de uma vida passada que devem ser aproveitados numa próxima vida. E os espíritos respondem que guarda apenas uma vaga lembrança, que nos dá o que se chama de ideias inatas, o que significa que conhecimentos de nossas vidas anteriores vão ter uma ação na nossa vida atual, nos colocando diante das facilidades para aprender determinadas coisas. Existem pessoas que têm uma grande facilidade para aprender uma determinada matéria, uma determinada profissão. Isto porque em vidas passadas tiveram facilidade ou aprimoraram-se tanto naquelas matérias quanto naquelas profissões, naquelas ideias, naqueles pensamentos. Embora isso não venha como uma lembrança objetiva do que aconteceu, do que aprendeu, do que fez, mas tudo isso volta em forma de tendências, facilidades. Uma pessoa que em vida passada tocou um instrumento musical qualquer, na vida futura ele vai ter muita facilidade para poder aprender aquele instrumento. Embora não se lembre que na vida passada ele usou aquele instrumento, trabalhou aquele instrumento, aprendeu aquele instrumento, ele não vai se lembrar disso. Mas tudo aquilo que fizemos em vidas passadas voltarão para nós em forma de tendências e facilidades. Mas na pergunta número 218A, Allan Kardec pergunta aos espíritos: não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Allan Kardec então pergunta se a teoria das ideias inatas não passam de uma bobagem, alguma coisa que não se deve levar em consideração. Ele pergunta isso. E os espíritos respondem: não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o que, na existência precedente, ele ficou. Então, meus prezados irmãos e irmãs, os conhecimentos nunca se perdem. Quando voltamos para o mundo espiritual e temos uma vida plena no plano espiritual, nós lembramos de tudo, de todas as coisas, até mesmo aquelas que nós esquecemos aqui. Lembramos tudo. Mas quando voltamos para o corpo físico numa nova encarnação, o princípio do esquecimento, que nos dá exatamente a oportunidade de um novo começo, nos coloca diante de um fato. Nós esquecemos as coisas, nós não temos lembranças, nós esquecemos das coisas que vivemos em outras vidas, nós não lembramos das pessoas com quem vivemos, nós não lembramos das coisas que fizemos, nem das coisas que aconteceram conosco.
porque se lembrássemos, não teríamos a oportunidade de um novo começo. Mas tudo o que aconteceu conosco, todas as nossas experiências, estarão presentes na nossa vida atual em forma de tendências, em forma de facilidades, em forma de intuições que voltam, que nos dizem assim, olha, eu já fiz isso, eu já participei disso. Existem pessoas que têm uma grande facilidade com uma determinada matéria, embora não tenham estudado nesta vida aquela matéria. Existem pessoas que têm grande facilidade com algum tipo de pensamento, de sentimento, mas elas não vivenciaram isto nessa vida. Então, nas vidas passadas, ao vivenciarmos todas as nossas experiências, nós trazemos delas para uma vida futura as intuições, trazemos também as tendências. Mas na pergunta número 218b, Allan Kardec pergunta aos espíritos: grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? A pergunta é: existe uma ligação muito forte entre as existências consecutivas? Aquilo que aconteceu comigo numa vida passada, existe uma conexão muito forte entre aquilo que aconteceu em vidas passadas e hoje, o meu dia a dia de hoje, a minha vida atual? E aquilo que eu faço hoje terá uma conexão com a vida futura? E os espíritos responderam: nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferente são muitas vezes as posições do espírito nas duas e que, no intervalo de uma a outra, pode ele ter progredido. Então, meus queridos irmãos e irmãs, existe uma conexão das vidas passadas na vida atual. Só que às vezes, em muitos casos, essas conexões não são tão grandes assim, porque os espíritos evoluem mesmo estando no plano espiritual. E às vezes atitudes ignorantes de uma vida passada não vão se repetir numa vida futura. Mas diante da lei de ação e reação, causa e efeito, coisas que fizemos em vidas passadas terão um peso em nossas vidas futuras, tanto para melhorar a condição em que vamos viver ou que estamos vivendo, como também para piorar exatamente essas condições. Por exemplo, se prejudicamos alguém, se maltratamos, se criamos situações de desequilíbrio na vida alheia, nós vamos ter que conviver com as reações, que são as colheitas em função daquele plantio anterior. Daí a nossa preocupação de colhermos bem nesta vida, ao ter paciência, ao ter boa conduta diante da vida, mas ao mesmo tempo nós escolhermos o que estamos plantando, porque as nossas ações de agora terão reflexos em nossa vida futura. Mas é preciso considerar que a todo momento nós estamos colhendo, mas ao mesmo tempo estamos plantando. E se soubermos lidar bem com as colheitas e escolhermos as sementes que estamos plantando, as consequências de nossa vida futura levarão em consideração a qualidade desses plantios. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.